Graças a Deus estamos aqui no estudo bíblico e hoje vamos a continuar no versículo 16 do Evangelho segundo João, capítulo 15. E vamos nos distribuir por grupos de versículos e o versículo 1 vai ser a irmã Rebeca, bom, 16 no caso seria a irmã Rebeca, 17 a Elda, 18 a irmã Paula e eu o 19. Depois disso nos distribuímos outro grupo. Já sabemos que é ler uma vez só para começar a saber o que é. E na segunda volta, perguntas e comentários. Começamos. 16. 16. No me legistes, não, no me escolhistes vos a mí, mas eu vos escolhi a vos, e vos nomei para que vades y deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fin de que todo cuanto en mi nombre pidiereis ao Pai, Ele vos conceda. Amén, aleluya, amén. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Perguntas e comentários. 16. Ok. No, es que, ok. No me escolhisteis vos a mí, mas eu vos escolhi a vos. Y vos nomei, y vos nomei, nomei, para que vades y deis fruto, e o vosso fruto permaneza, a fin de que todo cuanto o meu nome, en meu nome, pediereis ao Pai, Ele vos conceda. Amén. Aquí, este versículo es toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, o sea, toda es maravillosa. La ley de Jehová es perfecta, que convierte alma. Pero este versículo se pueden escribir tantos sermones, tantas predicaciones. Bueno, en cada versículo que contenga este contenido doctrinal es un manjar. Decía Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y todos los hombres que escribieron 66 libros de las Sagradas Escrituras, Santa Palabra de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero Pablo decía que había una vianda gruesa, una vianda es como carne muy nutrida y con verduras y con todo, y con frutas también. Y hablando este capítulo de la vid, de las vides, el viñeiro. Ok, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, palabras de Cristo en vermelho, en rojo, subrayado. No me elegisteis vosotros a mí. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dios, Jehová, y Jehová es el Padre, Jehová es el Señor Jesucristo, Jehová es el Espíritu Santo. Le dijo a Jeremías, antes que te formase en el vientre de tu madre, antes que fuese el mundo, Pablo le decía, antes que Dios Padre, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, constituyeran el mundo, crearan el universo, dice, ya me había puesto como apóstol, como profeta. Y Jeremías le dijo, antes que te formase en el vientre de la madre, yo ya te había puesto como profeta para las naciones, para que vayas y prediques y evangelices y profetices y le digas a mi pueblo Israel primero y después a los gentiles, que somos nosotros, los mexicanos, los portugueses, los franceses, los brasileños, etcétera. Y entonces
Y Pedro decía también, inspirado por el Espíritu Santo, 1 Pedro 1, en la presencia de Dios, antes de que Dios creara la ciencia, la sabiduría, la inteligencia y se la diera a los seres humanos, Él ya es Cristo, poder de Dios, Cristo, sabiduría de Dios. Entonces dice, antes de la presencia de Dios, ya los había escogido para salvarlos, para santificarlos, para que hereden el reino de Dios, para vida eterna, para salvación. Y dice, y fueron creados para hacer buenas obras, muchas buenas obras, toda buena obra que agrada al Padre. Entonces, eso lo dice en Primera de Pedro, eso lo dice Pablo en Romanos, en Efesios también, y también en otras cartas él decía, Dios ya me había escogido, ya me había elegido. Y qué maravilloso nuestro Dios. Dios es bueno, La palabra de Dios es universal, es para todos los países, todas las naciones, en todos los tiempos, séculos, en todos los idiomas, lenguas y dialectos, en toda región y clima, en todos los continentes. O sea, Dios de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Salvador del mundo, para que todos los que lo conozcamos, ¿a través de qué? De su santa palabra de Dios. Lo conocemos a través de su evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo el Nuevo Testamento, que es la gracia, que es el nuevo pacto en su sangre, en su sacrificio, que murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, Dios, hay cantos maravillosos, himnos, que son basados en la palabra de Dios, fundamentados en la palabra de Dios, en verdades bíblicas eternas. Pero ¿qué dicen los himnos? Dice, el Señor Jesucristo ya me había pensado, ya estaba yo en su pensamiento de Dios, su cerebro divino, el corazón de Dios, un corazón grande, 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 enorme, porque nuestro Dios es eterno, nuestro Dios es inmenso, inconmensurable, no se puede contener. O sea, cuando los seres humanos inventaron, por la inteligencia que Dios les dio, inventaron los metros, los kilogramos, los sistemas internacionales de medidas, la física, las matemáticas, biología y química, física, matemáticas y biología, que Dios creó las ciencias y las bellas artes, porque vienen en la creación de Dios del universo y del mismo mundo Tierra, el planeta Tierra. En cada país Dios creó cosas bellísimas, que nosotros, toda la creación la alaba. En Salmo 148, 149, 150, dice que todo lo que respire alabe a Jehová, aún el sol, la luna y las estrellas, y aún el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, las plantas, los árboles, los animales, los peces del mar, las bestias del campo, las aves de los cielos, los seres humanos, nosotros, el pueblo de Israel y nuestra misma familia en lo individual. Bueno, ¿qué le alabamos? Porque el Señor Jesucristo nos escogió. Nosotros no fuimos. Y dice Juan, ya lo estudiamos, primera de Juan 4, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y dijo, los elegí y ustedes no a mí, o sea, nosotros no tenemos ningún poder. Fue Dios el Todopoderoso, todo amoroso, todo Salvador amado, Salvador amante, que nos escogió para salvación y vida eterna, y para que profundicemos en esto, en escudriñar sus sagradas escrituras. Ya lo vimos en Juan 5, lo dijo el Señor Jesucristo también, palabras de Cristo en vermelho, en rojo subrayado, muy, muy, muy importante, palabras de vida eterna. ¿Qué dijo? Escudriñar las escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Son las que dan testimonio de mí. Y cuando le decían, Señor Jesús, maestri, rabí, ten misericordia, misericordia, gracia, por favor, sana a mi hijo, sana a mi hija, por favor, tenemos hambre y sed de justicia, por favor, ten misericordia, pon la mano sobre mi hija, ven, solo di la palabra. Y el Señor Jesucristo hacía misericordia, hacía milagros, hacía por la fe en Él, misericordia por creer en Él, maravillas, prodigios y señales. Pero Él dice, yo los elegí a vosotros
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ay, Dios mío, qué grande es esto. Nos ha elegido para ser cristianos, evangélicos, bíblicos, hijos de Dios, filos de Dios, para que llevemos fruto como esa videira y el pámpano. El pámpano está pegado, dice, separados de mí nada podéis hacer, separados de mí, no pueden hacer nada, porque también dicen Filipenses, ya lo estudiamos, Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, a la buena voluntad de Dios. Produce en nosotros querer el buen pensamiento, el buen sentimiento, la buena intención, las buenas palabras, los buenos actos, las buenas obras. Y dice, y luego dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ya lo habíamos visto en Juan 14. En Juan 14 que dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las cosas que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aleluya, amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero siempre está diciendo desde Génesis hasta Apocalipsis, por todos los profetas y los salmos y Pentateuco, la Torá, la ley de Dios y la historia del pueblo de Israel, y también Nuevo Testamento, Atos de Espíritu Santo, Pentecostés. Señor Jesucristo, aquí en Joao, siempre está repitiendo, pero creer en mí. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, ya lo vimos en Juan 11. O sea, que creamos al Señor Jesucristo, que creamos en su evangelio de salvación, que creamos en su nombre, que sobre todo nombre, ya vimos Filipenses 2, nombre y sobre todo nombre, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo que lo recibiréis será hecho. Os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y el fruto permanezca. En Mateo 13, la parábola del sembrador, esa semilla que es la palabra de Dios, ese trigo bueno, produce fruto, dice, y a 60, a 90 y a 100 por uno. O sea, nuestro Señor Jesucristo quiere que en una vida de obediencia a su santa palabra, en una vida de santidad, de justicia, pero que vamos poco a poco, la santidad es progresiva. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y no nos va a probar más de lo que podemos soportar. Y siempre, si se cierra una pequeña ventana, una pequeña puerta, nuestro Señor Jesucristo es la puerta de las ovejas. Ya lo estudiamos también en Joao. Él va a abrir otras posibilidades, va a abrir otras puertas. Y dice, las ventanas de los cielos se abrirán hasta que sobreabunde. O sea, y Él lo ha dicho, creerlo, pero vivir en justicia, vivir en santidad y vivir en obediencia a la palabra de Dios, creer, tener fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, hasta ahí, porque ya me tardé. Muito bem. Aqui do que falou a irmã Rebeca, ou seja, o importante é que fique muito claro que o homem não tem um mérito em nada, não é? Não tem mérito de nada, sino que até o próprio Senhor Jesus foi que nos escolheu. E é o Espírito Santo que toca o coração quando, para ouvir a mensagem, e aí é o momento da decisão, se nos arrependemos ou não, não é? E a outra parte importante é que aqui fala, este versículo, eu vos nomeei. Quer dizer que no momento que Ele nos escolhe e nos salva, Ele nos dá um nome porque agora somos dele, não é? Quando nós damos um nome para alguma coisa é porque nós, como os filhos, como os animais de estimação, como os inventos, que as máquinas, os carros, as pessoas que criam algo dão um nome e pronto. E por que faz isso? Lembremos o que está a falar aqui o Senhor Jesus, da vida, para que demos muito fruto. E esse fruto fique, não é? Permaneça.
E novamente nos lembra, não é, que se pedimos ao Pai, Ele nos dá. Mas já aí falou a irmã Rebeca das características de como pedir, como é que funciona. Eu vou mostrar mais o que encontrei no pergaminho, para não também não demorar muito e falar o mesmo, né? Vamos ver o que diz o pergaminho, que mostra umas coisas interessantes. Aqui está. Aqui diz, não me escolhiste. Aqui está en español, mas olhem como esta palavra é complexa em grego. Exelexaste. Exelexaste. Até é difícil de ler porque está muito conjugada esta palavra. E por quê? Vou mostrar a palavra sem conjugação, que é este daqui. Eklegomai, que é escolher, não é? Oh, Eklegomai. sí, Que vem, eclegomai. a raiz é ek, para fora de, e lego, dizer para chegar a uma conclusão. Propriamente, selecionar, escolher, extrair, indica uma eleição muito deliberada, ou seja, muito bem pensada. Uma preferência proveniente do coração, que resulta numa ação definida, como o que ocorre quando com a seleção divina para a salvação. Ou seja, o Senhor Jesus nos escolheu de maneira muito pensada e muito especial, não foi de qualquer jeito. Até lá diz que não é que incluiu o coração do Senhor Jesus nesse momento de escolher, não é? E por que está tão conjugada? Nós vemos como é a palavra, vou mostrar outra vez, sem conjugar, até é fácil de ler, eclegomai. É fácil, eclegomai, é quase automático, eclegomai. Vem Eclegomai. com capa e eclegomai. Essa é a palavra Capa. sem conjugar. Eclegomai. Agora, como se ficou assim, tão difícil de ler esta daqui? Excelexaste. Até para mim é difícil. ¿Por qué está A ver, tan... otra vez, a ver, perdón, hijo, otra vez, dila cómo dice. Excelexaste. Excelexaste, Dios. A ver, otra De vez, hijo, perdón. Otra ex, vez. excelexaste. Oh, Es sí. difícil. Y o difícil es por esta letra de aquí, esta de aquí que se repite dos veces, esta, y a final que o TH para nos saste, ¿no? E por que está conjugada? Este é um tempo especial, que já temos falado disso, é o tempo para quem menos. E que é isso do para quem menos? Para quem não lembra. Pronto. No grego clássico tem dois tempos perfeitos, pretérito perfeito. Ou seja, no português, o pretérito perfeito é uma ação que aconteceu no passado, em um momento do passado, e acabou no passado. É isso, não é? Agora, no grego, tem dois pretéritos perfeitos. O auristos e o para quem menos. Qual é a diferença? Porque até o nome de cada é meio estranho para nós, não é? Auristos é o mais parecido com o português. Auristos é uma ação que foi realizada no passado, num ponto específico do passado, e acabou no passado. E já, acabou e é tudo. Não, não tem mais, é isso. Agora, o para quem menos é uma ação do passado, num momento específico do passado, que acabou também no passado, só que tem um, um efeito, uma consequência no futuro, porque e normalmente são ações que foram realizadas com um propósito. E mesmo sem ser feito com propósito, mesmo assim tem uma consequência no futuro. E é importante isso, porque o Senhor Jesus quer dizer que Ele nos escolheu no passado. Pedro fala que desde a fundação do mundo, por exemplo, olha que tão antigo é isso, não é?
e que antes da fundação do mundo, e tem uma consequência no futuro. Até quando é a consequência? Até a eternidade, né? Claro, se aceitamos ao Senhor Jesus, se obedecemos, se amamos Ele, se nos tornamos amigos do Senhor Jesus, a consequência é para a eternidade, ou seja, é algo impressionante. Por isso é que está tão conjugado e até difícil de ler. E não é o único verbo neste versículo que está naquela conjugação. Ou seja, aqui diz: vocês não me escolhistes a mim, mas eu vos escolhi. Aqui está. Excelexamen. Este vos a mim, vocês a mim. E este eu a vos, que é excelexamen. É a mesma coisa, está conjugado no mesmo tempo, só que eu vos escolhi a vos. Excelexamen. E lá está. A mesma coisa, foi ele que nos escolheu desde antes da fundação do mundo. E também, este daqui em cima tem uma repercussão quando fala de nós. Nós, lá está, nós não escolhimos ele. E se não for por ele, como está no tempo para queime-nos, o facto de nós não escolher ao Senhor Jesus e rejeitar ele, tem uma consequência para a eternidade também. Ou seja, todos os que rejeitam o Senhor Jesus no passado, tem uma consequência eterna. O sofrimento eterno, estar longe do Senhor Jesus para sempre. Porque eu, lá está o para quem menos, aquela conjugação. E o contrário, quando o Senhor Jesus nos escolheu desde antes da fundação do mundo, como fala Pedro, Es, eh, es, es, es Pablo, perdón, hijo. Es Pablo que lo escogió y lo puso por apóstol y dice, y predicador de los gentiles. Y Pedro es el que habla de la presciencia de Dios antes que existiera la ciencia. bueno, Perdón por interrumpir. Es primera de Pedro 1, dice, la presciencia de Dios es una palabra súper difícil. Antes que hubiera ciencia, sabiduría, inteligencia divina, antes de la presciencia de Dios, eso es Pedro. Pablo es el que dice, Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo para ser apóstol y predicador a los gentiles. Ya, nada más. bueno, ahí está, ou seja, como é isto da predestinação, que antes de existir o tempo, ou seja, nem sequer se consegue saber que a magnitude, porque não existia o tempo quando o Senhor Jesus nos escolheu. E quando ele decidiu fazer tudo isto, mas enfim, mas esta ação do Senhor Jesus no tempo para quem menos é porque tem uma consequência no futuro, que ainda não acabou, porque ainda estamos no tempo. E quando acabe o tempo, ou seja, quando acabe isso do depender do sol e das estações, porque isso já não vamos depender do sol, porque o Senhor, o próprio Deus vai ser a luz, não é? Na Nova Jerusalém, mas, enfim, vai ser para sempre e sempre. E bueno, e vos tenho e os nomeei, que a palavra é ética, que é por um nome, não é? Para que, para que vais, não é? E leves, férete, fruto, carpón. Se alguém tem dúvida como é fruto em grego, é carpón, carpón. Carpón. Y vosso fruto, carpos, aquí porque está conjugado no genitivo, carpos, fique, o, o como fala en portugués, permaneça para sempre. O como diz, deixa ver, permaneça. Em espanhol é quase a mesma coisa, só que, então, mas este verbo é mené, que é ficar, permanecer, eh, praticamente. Para que tudo o que pedires ao Pai, isto é pedir, hay PST, mas está conjugado en plural, ¿no? Y en plural futuro. Tú pedires no futuro, ¿no? O pai, o patera. Si quieren saber cómo es pai
Em grego é hopatera. O patera, En, o en, patera. en mi nome é onómate, né? Vos, o de, do, que é dar. Daí vem a palavra doar, não é? O domo, do, né? Dar. Vos, o de. Muito bem. E assim podemos concluir. Vamos para o intervalo. eh, y nos vemos de aquí a poco. Y continuaremos con los otros versículos. ¿Está bien? Pues já voltamos do intervalo. Desta vez foi mais breve. Aproveito para comentar que, se Deus nos permitir progredir, né, um dia como é que pode ser o estudo bíblico, se Deus quiser. Como vocês sabem, eu, eu estou há mais ou menos 6 anos a estudar grego clássico. Também faço de latim, mas esse foi um curso mais curto. E ainda continuo, não é? Até que Deus permita ou que já, pronto, esteja muito, muito avançado. Mas só Deus sabe o tempo, não é? Mas por que falo isto? Porque no curso que eu estou a fazer, já estamos a estudar a Bíblia diretamente também no pergaminho, como nós fazemos, só que totalmente em grego, ou seja, digamos assim, o livro, não é, de estudo do professor, que eu tenho professor, né? E como vem aqui o Evangelho de Marcos, segundo Marcos, e aqui estão os versículos, né? O capítulo é alfa, né? E os versículos aqui. Mais ou menos como eu faço aqui, olha, esta outra ferramenta. Só que nós vemos com calma tudo o texto em grego, e aqui o professor dá algumas anotações do lado direito, né? E até com imagens para nós poder compreendermos melhor e tudo, e dar exemplos. E é bem parecido como nós fazemos, ou seja, nós estamos a ver João, não é? E com muito esforço, em 1 hora e meia, que também nós fazemos 1 hora e meia, nós vemos 5 versículos, 10 às vezes, não é? Pronto, com aquele, no curso que estou a fazer, na terça-feira, na hora e meia só fizemos 5, até aqui, até os 5. E pronto. E não tem nada de português, não é? Sim, o professor de repente faz pausas e fala português, mas a maioria é em grego. Se Deus nos permitir, um dia vamos fazer assim, ou seja, parece assim muito difícil, mas dá para fazer. Então, com tempo e paciência. Eu queria compartilhar para que vejam um dia. Até eu vou guardar aqui estes folhas que o professor nos manda, e se um dia nos são úteis para nós estudar totalmente em grego, seria bem. Muito bem. Depois desta pequena pausa, e que continuemos a orar e com ânimo, porque estamos a progredir e um dia vamos conseguir, se Deus não voltar antes, não é? Se Ele voltar antes, já não vamos precisar. Mas se Deus nos dá sabedoria, um dia vamos fazer igual. Até no próximo, poderíamos começar a fazer a experiência, tipo, a metade do ecrã posso pôr em português e na outra metade aqui este, e com calma ver em grego e português, e assim. Mas vamos ver, vamos fazer experiências depois. Continuemos. Então era o versículo 17 e era a ela. Dice, isto vos mando, que vos améis uns aos outros. Já tinha falado o Senhor Jesus quase as mesmas palavras, mas agora está a fazer novamente como um resumo do que já falou, do amor do Pai com ele, dele conosco, agora diz, não? Agora com os outros, e não é só
no é algo simples, que às vezes nem tão simples, mas por isso temos o Espírito Santo, o Pai, o Senhor Jesus Cristo a nos ajudar, a nos ensinar, a dar o exemplo de como fazer do jeito certo, né? Porque até podem falar como os rapazes, ai, eu amo-te, e logo a seguir já tem outra namorada, essas coisas. Isso não é o amor que Deus fala. É, é dar a vida, né? Pelos amigos, como o Senhor Jesus fez. É, é fazer tudo pelo bem do outro, é ajudar, e muitas coisas que o Senhor Jesus faz conosco. E é tipo o resumo do que estava a falar, porque os versículos de baixo já continua agora a falar mais do que vamos sofrer, ou alguma coisa assim, eh, com os não crentes. Pelos vistos, na parte de cima era como o que fala dos crentes, e de nós com Deus, e a nossa relação com Deus. Y ahora fala ya nos otros versículos de cómo nos con nosotros. No sé. Sim, como fala aqui a Elda, esta pequena conversa que teve o Senhor Jesus, que tratava da videira, que ele é a videira, e que nos dá mandamentos, deu vários, né? Nestes 16 versículos, deu vários. Um deles é este, olha, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E no 13 explica um pouco mais como é que ele nos amou, que dar a vida pelos amigos. E, e outra vez o mandamento. E no 17, antes de trocar de tema, o Senhor Jesus resume: Isto vos mando, que vos améis com amor ágape, com amor divino, com aquele amor perfeito, uns aos outros. Até este podemos ver em grego hoje. Ou bom, pelo menos vou enviar pelo grupo e na próxima semana estudamos com calma este. Porque é uma frase e é bonito. Pronto. Agora o 18, irmã Paula. Aqui 18, né? Jesus está a dizer que se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Aqui, por exemplo, aqui aborrece também pode ser a palavra odiar, né? Porque eu já vi que, eu acho que a minha Bíblia também tem, que é odiar. Também já tive uma Bíblia que tinha aborrece. Mas é assim, aquilo que realmente Jesus está a dizer é que É é, odiar. é, Este é o verbo, desculpe. Sim, confirmo o que você comenta. É misei, que é odiar. Uhum. E é muito profundo, por ser. em grego também está. Ajá. Pois, porque é muito mais forte, né? Assim, e também às vezes eles trocam a palavra amor por caridade, não é? Sim, sim. Em algumas Bíblias. E geralmente, como tem ou a troca de aborrecer em vez de ter odiar, geralmente também tem no amor caridade, não tem a palavra amor. Não em todos, né? Porque em João tem sempre o amor, né? Quando João começa. Pois naquele, por exemplo, em 1 de Coríntios, quando Paulo fala do amor, há algumas Bíblias que têm a palavra também caridade. E eu encontro que quando tem a palavra caridade também tem aborrece, em vez de ter odiar. Sim, mas realmente é aqui que o que Jesus está a dizer, né? Nós temos que ser imitadores dele, porque ele depois também mais abaixo vai dizer que o servo não é maior que o seu senhor. E assim nós sabemos, né? Porque o mundo o odiou, não é? Ou aqui como o aborreceu, chegou a matá-lo. Pronto, e realmente quem quer seguir Jesus é negar-se a si próprio, não é? Tomar a sua cruz e segui-lo, porque é esse o evangelho, não é? Embora hoje em dia também se prega um bocado o evangelho light, né? Como se costuma dizer, mas realmente é que Jesus está-nos a alertar que aquilo que ele passou, nós também devemos estar preparados, não é? Porque
o odiou a ele e também nos vai odiar a mim, a nós, porque o mundo nunca vai compreender, né? O mal é trevas e ele é luz. Por isso nunca vai haver ali aquela. Nunca, nunca vai haver uma. O mundo nunca vai conseguir ver realmente um crente, não é? Com amor, não é? Penso que no momento em que fizer isso já não é do mundo, é crente. Uhum. É isso que eu entendo aqui por este versículo. Sim, sim, é muito normal e acontece em muitos países e aqui está a dizer no mundo inteiro, no cosmos, ou seja, e conforme Hum, esteja mais pronto o Senhor Jesus, vai ser em mais países. Um exemplo claro de isto, bom, eu sei que vai pode parecer algo diferente, mas tem a ver. Eh, há 10 anos, 10 anos atrás, quando as Nações Unidas, não é? Os países que conformam as Nações Unidas apoiavam Israel e defendiam Israel de outras nações e nas guerras. E só 10 anos passaram e agora só foram 6 países que estiveram a favor de Israel. E que diz a Bíblia que quando o Senhor volte, não vai ser a maioria, diz que todos os países, todos, vão declarar a guerra a Israel. E com os crentes vai acontecer igual, ou seja, agora podemos falar de certos países onde matam os cristãos, e existe, e sempre existiram países assim, e agora temos também, mas vai ser progressivo, até que, se não nos deixarmos marcar, como diz o Apocalipse, não é? Não vamos ter acesso ao serviço de saúde, nem ao serviço econômico, nem ao trabalho, nem à comida. Aí já vamos sentir que mesmo o Senhor volta. Mas o tempo exato só Deus sabe, mas é normal vermos como nos vão rejeitar progressivamente. Mas pronto, é isso. E todo o tempo, não é? Porque a gente basta ver a história, o testemunho, não é? De todos os apóstolos, a forma como eles sofreram e como a igreja sempre perseguida. De uma maneira, no mundo muçulmano, por exemplo, Pois. realmente a igreja, quem é mesmo crente, aqui na Europa, nós até temos numa. Para já. Mas aqui na França também já começa a haver. Eles aqui até já estão a proibir certos nomes. Já não, por exemplo, nomes bíblicos, eles Pedro, João, Maria, eles acham que a criança já está a ser induzida tipo a ser crente, né, com esses nomes. Então eles já estão a cortar, até já se estão a meter com os recém-nascidos, já estão a cortar certos nomes que já não se pode pôr certos nomes, E, para não induzir a pessoa no evangelho. pois, É. pois. Exatamente, e vai aumentar. Então, nós Ui, e falávamos. acho que muito rápido, está tudo muito, muito diferente. Mas aqui a França é um país muito, muito ateu. Eu não fazia ideia que a França era um país tão ateu, porque a França tem um bom testemunho, não é? Da evangelização. Aqui saiu muita, muita evangelização da França. Mas hoje a França é muito. O centro é pessoa. É liberdade, fraternidade e igualdade. São os três, ou as três palavras da França. E eu, desde que seja feliz, está tudo bem para o francês. O que importa é que eu seja feliz. Por isso, eles tiraram Deus do centro e colocaram-se eles próprios. Por isso, eles estão. O nosso pastor aqui da igreja, ele disse uma altura que antigamente eles mandavam, por exemplo, vinha da Alemanha ou de um outro país, um evangelista, e ele vinha para a França. Primeiro mandavam-no para aqui, que aqui era o estágio. E eles diziam, se ele conseguisse evangelizar um ou dois franceses, já estava apto para evangelizar o mundo todo. Por isso, já nessa altura, a fama da França já era muito má. Aqui, se calhar, aí há 30 ou 40 anos, mas agora está muito pior. Por isso temos que Sí, nos prepararmos mais e procurar mais de Deus, porque
Só Deus sabe como vai acontecer exatamente ao final dos tempos, mas já sabemos que há igrejas que acreditam que nós vamos ser levados com o Senhor antes do pior dos piores, e outras igrejas que acreditam que nós vamos sofrer tudo isso e justo quando estejamos no desespero vai vir o Senhor. Mas quando estudemos Apocalipse vamos ver que não é fácil perceber assim ao pormenor qual é o que vai acontecer. Só Deus sabe a interpretação correta, mas temos que orar e nos prepararmos, seja uma ou outra. Esperemos que o Senhor nos leve antes do piorio, porque Sim, até eu me arrepio, porque vamos ler isso e não é fácil ler. E já estamos prontos, já faltam poucos capítulos, assim que continuemos. Versículo 19, sou eu. Se vós fosses do mundo, lá está. O mundo amaria o que era seu, ou seja, vós, né? Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, como vimos no 15, no 16. Por isso é que o mundo vos odeia, não é? Já vimos que o verbo é misei. Misei é, daí vem, por exemplo, misoginia, misântropo e tudo isso. É o verbo odiar, mas é um sentimento muito forte, muito profundo. Enfim, vamos nos distribuir outro grupo, já não falta muito tempo, assim que, bom, na mesma nos distribuímos e vemos até onde chegamos. O 20 pode ser a Elda, o 21 pode ser a irmã Paula, o 22 é a irmã Rebeca, e se houver tempo eu faço o 23. Se não, não há problema, vamos ver. 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor? Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Irmã Paula, tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. eu, 22. Uhum. Se eu não viera, nem les hubiera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa no seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Pronto, vamos ver perguntas e comentários. 20. Sí, nos outros versículos o Senhor Jesus já falou, né, do servo, depois diz que até nos chama de amigos, já não somos servos, mas continua a dizer, vocês vão ser aborrecidos mesmo, não vão gostar de vocês, mas não é só tipo, não gosto de ti, fica. Aqui já fala o que estavam a dizer, vamos ser perseguidos, porque o Senhor Jesus foi perseguido. E olha que foi antes dele morrer. Ou seja, ele ainda não foi para a cruz e tudo, mas ele já estava a falar tudo o que ia acontecer com ele próprio e com os apóstolos, com os discípulos. E, e ele fala, também vos vão perseguir. E nos versículos, neste capítulo, estava a falar de guardar a palavra, de cumprir os mandamentos, de fazer a vontade do Pai. E é o que temos de fazer nós. E pronto, vai ser causa de perseguição, mas os que o Espírito Santo faça a obra no coração deles, vão compreender a palavra de Deus e vão ouvir as pregações, o que temos para falar com eles, os testemunhos, né? E pronto, vai ser uma bênção. Agora não está garantido
que vai ser así siempre, ¿no? O que está garantido de que vamos a ser perseguidos, vamos a ser aborrecidos. Y Pois. E não é para ficar tristes, ou seja, porque ele já nos está a dizer que, em cima, primeiro o Senhor Jesus nos comenta de todo o que nos promete, de todo o que nos espera, não é? Como fala o Paulo, o galardão. Mas não é de graça, não é? Bom, de certa maneira é de graça, porque o mérito não é nosso, não é? Como bem falaram, eu gosto muito quando comentam, né, que nós servimos ao Senhor Jesus e amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. E quando nós fazemos algo para o Senhor Jesus, não é porque queremos algo em troca, sino porque nós já recebemos muito, já estamos, de certa maneira, estamos como se estivéssemos numa grande dívida que não podemos pagar, não é? Que o Senhor Jesus nos salvou, nos redimiu, pagou nosso preço, não é? Então, já está pago. E, e temos de ser conscientes disso. Mas mesmo assim, no meio desta dor, como nós estudamos entre as cartas de Paulo, no meio mesmo da dor, da tormenta e de tudo, se procuramos e clamamos ao Pai, no nome do Senhor Jesus, Ele nos prometeu, como estava em cima, a alegria completa e plena, não é? Falávamos. Isso é muito difícil, o mundo não consegue isso. A alegria seja completa. E nós estudamos que é um gozo grande e pleno, ou seja, não temos, está tudo cheio, né? E então, no meio dessa perseguição e sofrimento e tudo, nós vamos ter a paz e o gozo do Senhor. E há quem diria, isso é loucura, não, não pode ser. Como vais ter alegria nisso? Estás louco. Mas é exatamente por isso fala Paulo, que é essa paz e alegria que excede todo o entendimento. E o que vamos ter, e podemos procurar e clamar ao Pai para Ele nos dar. Pronto. 21. Esse é irmã Paula. Certo, certo. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Aqui Jesus, né, tá, realmente quem não conhece a Deus também não sabe amar, não pode amar porque Deus é amor, e quem não conhece pode amar, podem pensar até que amam, mas não é o amor que realmente, não é o amor, né? É o amor que o inimigo tenta. ah, o mundo não tendo Deus, ele não sabe o que é o amor. Então, eles vão fazer todas estas coisas, né, que de mal, porque realmente eles não conhecem a Deus. Mas eles não conhecem a Deus porque eles também não querem conhecer, não é? Porque nós vamos ver que realmente mais abaixo que eles conheceram e viram as obras e pronto, são como na época não era, que eram os fariseus, os escribas e assim, que eles não queriam crer em Jesus e o nome não é, e ele, quem não conhece a Jesus, eles vão. Pronto, eles realmente vão fazer mal, não é? Bom, quer dizer, mal, não vão fazer mal, né? Mas vão fazer mal, mas claro que a vitória é sempre de Deus, não é? Mas o inimigo depois também toma posse do ser humano e ele não consegue verdadeiramente conhecer a Deus, porque não procura conhecer. É isso que eu entendo aqui. Pois é. E isto é evidente e já se vê, não é? Bom, sempre foi visto que realmente nos países onde é suposto que oficialmente são laicos, né? Pode ter muçulmano, pode ter budista, pode ter de tudo. Mas se fala só o nome Jesus, aí é quando começa a ter o problema e realmente pessoas com raiva e rejeição. E então, onde é que estava o país laico? Onde é que estava a igualdade? Onde é que estava a tolerância, não é? E a fraternidade? Isso é mentira, porque lá está um só nome, que é o nome de Jesus.
es tan grande que eles não conseguem suportar, não é? E conosco também deve acontecer, mas ao contrário, o nome de Jesus também nos deve impactar, mas porque Ele nos ama e amamos Ele. E na mesma o Senhor Jesus ama eles. E nós também temos que aprender a amar eles, que é mais difícil, porque o Senhor Jesus amou a todos, não é? E até o fim. Muito bem. Ah, 22, é a irmã Rebeca. Faltam 9 minutos para acabar a sessão. 9 minutos. Ok. Se eu não viera, se eu não viera, nem les hubiera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Oh, qué tremendo, qué tremendo. Dice en Hebreos, en la carta a los Hebreos, que no dice, Pablo siempre empezaba, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, me escogió el Padre antes de la fundación del mundo para ser predicador, apóstol de los gentiles y también al pueblo de Israel. Bueno, Hebreos no se sabe quién lo escribió, porque Pablo siempre, y luego al último decía, yo, Pablo, de mi mano, de mi propia mano, de mi letra, dice que es mi sello personal, mi sello personal en cada carta mía. Entonces, Hebreos no se sabe quién le escribió, pero fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice Hebreos? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, pues ahora dice, nos ha hablado por el Hijo. Aleluya, nuestro Señor Jesucristo, Salvador del mundo, nos ha hablado por él, dice, y a quien constituyó heredero del universo, y por quien hizo el universo, y con la palabra de su poder mantiene el universo, o sea, toda la creación de Dios. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo una palabra, sí, de edificación, de consolación, de exhortación y también de advertencia. Si yo no hubiera venido, o sea, el verbo fue hecho carne, Joao 1:1. El verbo, el logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, si yo no hubiera nacido en la tierra, en Belén Efrata, si yo no hubiera venido y les presento todos los milagros, maravillas, prodigios, todas las predicaciones, todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, mandamientos que dejó, todas sus predicaciones, sus actos, sus milagros, la doctrina pura, todos. Si yo no les hubiera hablado, si no les hubiera dejado la palabra de Dios, el evangelio de salvación del Señor Jesucristo, entonces no tendrían pecado. Pero ahora, como me conocieron, primeramente los 12 apóstoles, bueno, primeramente María y José, su familia, pero luego ya a los 33 años comienza su ministerio después de que Juan el Bautista lo bautiza en el río Jordán. Entonces empieza a llamar a los apóstoles y luego empiezan a juntarse porque alimentó a 10,000 y luego a 15,000 y luego a 10,000, dice, sin contar mujeres y niños. Dice, si yo no hubiera venido a hablarles, dejarles mandamientos, no tendrían excusa. Dice, pero ahora ya no hay excusa. Nosotros mismos, yo, la hermana Rebeca Torres, aplico la palabra de Dios a mi propia vida y es dura. Los discípulos le dijeron, Señor Jesús, Maestro, esta palabra es dura. Ya lo vimos en Juan también. Esta palabra es dura. ¿Quién la puede soportar? Y él, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ya lo estudiamos, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Ninguém viene al Padre sino por mí. Y luego les dice, vosotros me seguís por el pan y el pescado y porque los alimenté. Y por los milagros les conviene haber sanado de las enfermedades. Pero dice, ¿queréis iros también? ¿Queréis iros también? Nuestro Señor Jesucristo es puro amor. Dios es amor, amado Salvador, amado amante. Y nos da palabras de edificación, palabras de vida eterna, palabras de exhortación, de advertencia de un peligro. Y dice, si no hubiera venido al mundo, si no comienzo los milagros y a dejarles mi doctrina pura, mis mandamientos, fe, milagros, sanidades, y multiplicar el pan y los peces, alimentarlos, entonces no tendrían pecado, no tendrían excusa, pero ahora conocen la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mis palabras son palabras de vida eterna. Ya estudiamos, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, él como también en el Pentateuco, en la Torá, la ley de Dios, Deuteronomio, escogeos, pueblo de Israel, o cristianos evangélicos, Iglesia Cristiana Evangélica Internacional, Mundial, en Braga, Portugal, en Francia, aquí en México, en donde sea, escogeos hoy a quien sirvas. Y también Pedro dice que el que tiene el conocimiento, como dice, a ver aquí, voy a leer lo que dice Pedro. Segunda de Pedro 2, 21, 22. Pues mejor les fora nunca tuviesen conocido o camino de justicia, do que a pos de conocerlo, volverán para atrás, apartándose del santo mandamiento que les fue dado. Con ellos aconteció o que dice cierto adagio verdadeiro: o cao voló a su propio vómito, y a porca lavada volteó al revoltarse no la maca. Dios mío, qué palabras tan fuertes, tan difíciles. Dice que el perro se vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pero más adelante ya estudiamos Primera de Joao 2:1. Filinos meus, estas cosas vos escribo para que no pequéis. Si todavía alguno pecar, temos abogado junto al Pai Jesús Cristo, o justo, aleluya. O sea, estas cosas de la palabra de Dios está escrita para obedecer sus mandamientos, para seguir su perfecto ejemplo, para creer y hacer milagros y tener una vida con fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, paciencia, templanza, mansedumbre. Pero dice, si alguno hubiera pecado, estas cosas escribo. Abogado tenemos delante de Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, hasta ahí, hijo, porque Muito está muy bem. largo, muy largo. Com isto terminamos hoje. Na próxima vamos começar desde o 23. Que tenham Oh, uma boa semana. Um Deus abraço. oh, Dios Bye. Dios abençoe vocês. Aleluya, que melhore.